Então, quero dizer para você que eu nunca fui contra o batismo. Todas as pessoas que iam para a igreja, para a glória de Deus, eu estou falando isso aqui para a glória de Deus, para que você entenda. O que é que você, quando pega a câmera de seu celular, fala, para você não estar levantando falso testemunho contra o seu próximo. Oi, povo santo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Aprove a Deus todas as coisas. Deus é fiel. Eu quero comentar aqui um pouco, gente, sobre o batismo. Ah, Kátia, por que você tá comentando? Porque, gente, é aquela questão, né? Mas antes de eu falar, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sino em todas as notificações para estar recebendo novos vídeos. E eu também quero agradecer a essas pessoas que falam de mim, né? Que falam de mim aí, mandam suas indiretas. Eu não estou aqui para dar indireta a ninguém. Homem e mulher de Deus não tem esse negócio de dar indireta. Quer falar, tem que falar. Como eu tenho aprendido, né? A falar até com mais educação, com mais cautela. Porque aquele que é nascido de Deus, ele começa a analisar onde ele está falhando e começa a consertar os seus erros. Porque todos nós somos falhos, todos nós estamos lutando contra a carne, todos nós temos que atentar para aquilo que o Senhor tem falado. Então, eu vou falar aqui a verdade nua, dura e crua. Entendeu, amados? Então, assim, por que eu vou fazer esse vídeo? Porque eu tô vendo aí um zoom de que eu tô incentivando as pessoas a não descer as águas, que eu estou incentivando, pregando contra o batismo. Então aqui, ó, comigo não tem negócio de dois termos, dois pesos, duas medidas. E com Deus também não. Eu aprendi com ele, comigo tem que ir para a Bíblia. Porque assim, eu não sei como a pessoa que chega aqui, diz que prega a sã doutrina e que guarda os costumes, e se aquilo não pega a Bíblia para mostrar dentro da palavra o que está falando. Então tem que pegar a Bíblia e falar. Então precisa vir uma pessoa como eu, uma simples serva do Senhor, que deturpa, como dizem você, a palavra e vem mostrar aqui baseado nas escrituras. Mas pena que nem todos vocês isso consegue entrar na mente, porque vocês vivem da lei e vocês vivem do achismo. Então eu vou mostrar aqui dentro da palavra. Me batizei, na comunidade tem a foto do meu batismo que eu já postei, repostei essa foto, não para que ninguém veja, porque tudo que tá aí na minha comunidade eu posto porque eu quero. E o dia que eu quiser botar o nome de alguém, eu boto, porque eu não sou mulher de dar indiretas e nem mandar recado. Então assim, me batizei, também não tô dando satisfação, no ano de 2001. Quantos anos tem que eu me batizei, né? 20 anos tem que eu me batizei, fez 21 anos que eu me batizei nas Assembleias de Deus, me batizei na Lagoa do Abaeté, em Itapuã, que o batismo não é mais, cada congregação tem seu batistério, e eu quero dizer para você que o que importa é você submergir, quando um pastor submerge você, que você mergulha dentro daquelas águas. O importante do seu batismo é o reconhecimento, a intenção, seja ele em água corrente ou dentro de um tanque. Você entendeu? Não é o batismo por água no rosto, não é o batismo no balde e não é o batismo de jogando água no corpo, é por imersão. Entendeu? Porque muitas vezes, de que adianta você chegar numa praia para se batizar, é água corrente, mas isso aí não quer dizer que é proibido, é uma heresia você se batizar no batistério. Não é heresia. Isso não é heresia você se batizar no batistério. Porque até muitas vezes pode haver um batismo, lá onde eu me batizei mesmo, na Lagoa do Abaeté, em Itapuã, o batismo foi proibido lá, porque começaram a pôr muitas oferendas, muitas coisas, a lagoa começou a ter acidentes. No dia do meu batismo foi quase 2.600 almas das Assembleias de Deus nesse ano que eu me batizei. Foi muito lindo o batismo, para a glória de Deus.
A Ele toda a honra, toda a glória. Muitas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. No Espírito Santo, não é com o Espírito Santo. Muitas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo dentro das águas no momento que submergia. Você entendeu? Então, assim, teve muitos acidentes que muitas crianças iam tomar banho em lugares perigosos, então reuniram-se para fazer o batismo nos batistérios. Agora tem sim batismo na praia, na água corrente, tem no rio, aí vai da congregação. Mas tire isso da sua mente, meu amado, minha amada. Se o seu batismo foi em um batistério, você creu no seu batismo, você creu ali que você sepultou o velho homem, confessou em público ali que você, né, queria realmente mudar de vida, se entregou para Jesus, você pode ter a certeza que seu batismo foi válido, viu? Tire isso da sua cabeça, que se você se batizou no batistério, você não valeu. Menos verdade de quem prega, viu? E agora eu quero deixar aqui, eu quero ler essa passagem aqui. E outra coisa que eu vou dizer para vocês. Trabalhei mais de 8 anos com discipulado, porque foi o ministério, a obra que Deus colocou nas minhas mãos para tomar conta das almas. Não sei se vocês já assistiram um vídeo que eu coloquei aí das festas. Tem mais de não sei quantos vídeos sobre esse. Eu botei outra música em cima porque estava com uma música, eu não ia colocar uma música evangélica para não ter problema de direitos autorais. Então eu coloquei esse vídeo aí. Que esse vídeo, por sinal, está no canal do meu irmão, o original, com a música original. Então, assim, para a glória de Deus, é aquilo ali que vocês viram no vídeo, você que assistiu. Se você não assistiu, assista, porque está aí no canal a festividade para a glória de Deus. Todas aquelas pessoas que vocês viram ali de blusa branca, que a festividade foi vermelha e branca, aprenderam na escola bíblica dominical, e todas aquelas pessoas ali, naquela festividade, para a glória de Deus, se tiver um ou dois fora, eu não sei, mas a maioria que está ali estão na igreja, estão firmes, estão casados. Só um rapaz que eu já contei aqui, que ele desviou pelo fato da rebeldia, de não ter dado ouvido a pessoa que estava na frente da obra ali, como a minha pessoa e outra irmã, nos ensaios. Deixou de frequentar a escola bíblica para poder ficar ali aqui rodando. Terminou que voltou para o mundo, voltou para o tráfico e apareceu morto. Entendeu? Foram lá em casa me dar notícia. Então, quero dizer para você que eu nunca fui contra o batismo. Todas as pessoas que iam para a igreja, para a glória de Deus, eu estou falando isso aqui para a glória de Deus, para que você entenda. O que é que você, quando pega a câmera de seu celular, fala, para você não estar levantando falso testemunho contra o seu próximo. Então, assim, todas aquelas pessoas ali, o discipulado, você sabe o que é uma escola bíblica? Se você toma escola bíblica, você deve saber. São 6 meses de ensino para o novo convertido. 3 meses é o discipulado 1, 3 meses discipulado 2. Após esse ensinamento, a pessoa se decide ali descer para as águas. Não é o pastor, não sou eu, não é pessoas alguma que vai dizer, você está na hora de se batizar. Porque ele vai aprender primeiro, foi justamente o que Filipe, que tem na palavra de Deus, que veio na carruagem com o eunuco. E vamos ler aqui alguns versículos na palavra de Deus. Então, vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de João. Não vou ler tudo, porque eu tenho muitos versículos para ler aqui, para a gente ler, para estar explicando algumas coisas a vocês. É João 3, a Bíblia fala de Jesus e quem? E Nicodemos, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Eu vou ler alguns versículos aqui porque é muito grande isso aqui.
Só que Jesus, ele estava falando com Nicodemos um novo nascimento. Nicodemos achava que era assim, entrar de novo no ventre da mãe dele e fazer o quê? Nascer outra vez. Só que Jesus não estava falando disso, ele estava se tratando do novo nascimento. Como é que você vai nascer de novo? Você se despojar da velha criatura. Você nascer de novo, você tem um novo nascimento, não é aquilo que Nicodemos estava pensando, de entrar outra vez no ventre, porque Nicodemos, né, como a Bíblia diz, ó, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, né, príncipe dos judeus, né? Mas ele era ignorante para esse lado. No 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que água é essa? É a água do batismo que vocês estão achando que Jesus está falando? Não é a água do batismo. Eu vou lhe provar. Aqui diz assim, ó: aquele que não nascer da água e do Espírito. Pode reparar que o Espírito está com E maiúsculo. E aqui diz assim: não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que nasceu, como nós nascemos da carne. Nós não nascemos da carne. Aqueles que estão no mundo, que não reconheceram a Cristo, eles são nascidos da carne. Mas aqueles que verdadeiramente se entregaram a Jesus Cristo, confessaram Ele como seu único e suficiente Salvador, se despojou do velho homem. Eu vou entrar no batismo. Não pule o vídeo para você não estar aí falando heresias e dizer que a gente está ensinando o que é errado. Atente aí, porque eu vou lhe dar base aqui na palavra. Então, aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que foi que Jesus quis dizer a Nicodemos? Quem é nascido do Espírito, ele não se governa. Você está entendendo? O vento assopra, né, para lá, para cá, mas não sabe aqui, olha, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Por quê? Porque ele não se governa. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondendo disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? E ele já vem partindo para outra coisa. E agora eu vou entrar aqui, o livro de Efésios 5, 26. Deixa eu colocar aqui porque eu estou de frente para o vento. Fica aqui a Bíblia. Efésios 5, 26, título diz assim: os deveres domésticos. Mas eu não vou ler isso porque está falando sobre a mulher sujeita ao marido. Mas aqui, no 26, diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quando a Bíblia diz aqui, que falou a Nicodemos, aqui Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito. Jesus não está falando de água de batismo. Vocês estão entendendo? Ele está falando da própria palavra. Aí agora eu vou mostrar aqui a você em João, Evangelho de João 4,14. Eu gosto de mostrar a Bíblia, viu? Eu gosto de mostrar a Bíblia, porque comigo não tem esse negócio de ficar falando sem ter como refutar sem Bíblia, não. Jesus respondendo disse-lhe, que é a mulher samaritana aqui, no João 4. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que solte para a vida eterna. Jesus está falando de quem aqui? É da água da torneira? Hein? Jesus está falando da palavra. Ele é a palavra. Agora eu vou para João 1 para você entender aqui quem é a palavra. Bora. Não é Bíblia que vocês querem que eu dê? Eu vou dar. Olha, João 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era
Deus. Jesus é o verbo, significa, para vocês que não sabem, palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a água, ele que purifica, ele é água viva. Então, quando Jesus diz a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, né, não pode ver o reino de Deus. João 3, aqui, bora ver aqui, que Jesus está falando, deixa eu ler de novo para eu não estar lendo errado. João 3,5. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água que Jesus está falando não é a água do batismo, ele está falando dele próprio, aquele que não nascer da água, não nascer dele. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, o batismo é uma ordenança sim. Jesus se batizou e todos nós temos que nos batizar sim, porque se eu creio na salvação, eu aceitei Jesus, meu amado, você que está aí, que é novo decidido, você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você está congregando numa igreja, você vai aprender. Não caia na asneira de você descer as águas sem você entender o discipulado, entendeu? Porque muitos vêm para aquela passagem que eu vou ler também aqui para você. Peraí. Livro de Atos 8:26. Bora ler aqui. Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantando-se foi, e ele e um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, alguma coisa assim, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, no caso, né? E tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia, presta atenção, você que tem sua congregação, a pessoa entrou, aceitou Jesus como meu Salvador e desce as águas, tá errado. Aqui, carro, lia o profeta Isaías e disse o Espírito a Felipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. Olha só. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Hein? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como uma ovelha para o matadouro. Eu não vou ler isso tudo para não estender, que eu tenho muitos versículos para ler. E diz assim, ó, no 36, e indo ele caminhando, chegaram ao pé de algumas águas e disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crê de todo o coração. É lícito, você pode se batizar, se você está crendo de todo o coração, você está vendo aí, presta atenção. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí, olha o que diz assim, e mandou para o carro e desceram ambos as águas, olha só, tanto Filipe como o eunuco e o batizou, eita glória, e saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, E jubiloso continuou o seu caminho. Olha só, eu estou aqui em Atos 8:26. Filipe, quando encontrou aquele eunuco, ele percebeu que ele ouviu que ele estava lendo o livro de Isaías, onde fala, foi levado mudo ao matadouro, falando sobre o Filho de Deus, o que ia acontecer com Jesus. E aí ele perguntou, entendes tu o que lê? E o eunuco disse, como eu vou entender se não tem quem me explique? Olha, escola bíblica dominical, meu amigo, viu? Você tem que ir para a escola bíblica dominical para você aprender a palavra de Deus. Desde quando tenha um professor que venha estar ali
que Deus tenha capacitado para lhe ensinar. Porque não existe isso de a pessoa chegou na igreja, aceita Jesus como meu Salvador, viu o batistério, desceu as águas. E você aprendeu o quê? Hein? Pela misericórdia de Deus, quase 10 anos de professora de escola bíblica. Meus alunos, até para você ver que discipulado veio de uns 25 anos para cá, porque antigamente não tinha. E na Assembleia de Deus, as senhoras de idade, muitas pessoas foram para a classe do discipulado, irmãs já batizadas, já velhas na igreja, irmãos. Você sabe por quê? Porque eles não sabiam distinguir sobre os frutos do Espírito e os dons espirituais. Eles não sabiam o que eram os frutos do Espírito, não sabia sobre o dom de língua e profecia, Atos 2. Então isso tudo eles vieram aprender na escola bíblica, onde eu, pela misericórdia de Deus, tive professores que me ensinaram e eu me dedicava. Quando eu não sabia algo, eu anotava em casa, chegava na escola bíblica, perguntava o meu professor. Quando o professor, a professora não sabia, irmã Kátia, domingo nós vamos estudar, porque eu também estou precisando me aprofundar nisso aqui. Isso significa dizer, meu amado, que não é porque eu estou aqui falando, eu sei tudo, não. Eu procuro ler, eu procuro estudar para não estar trazendo heresias aqui para vocês. E quando eu não sei o assunto, eu tenho um irmão que é presbítero, eu entro em contato com meu irmão e falo, meu irmão, me explica essa passagem, assisto vídeos de pessoas, pego minha Bíblia para estudar, para não ser levado pelo vento de doutrina aí como muitos. Vocês estão entendendo? Muitos que eu falei isso aqui, muitos não sabem aí que mulher foi que Caim casou. Tem pessoas que pregam que Deus criou Adão e Eva e antes de Adão e Eva já tinha outras pessoas. Heresia. Aí não estuda a palavra, não se interessa para estudar a Bíblia, acha que a vida é de oração e jejum. A vida é de oração e jejum. A vida é oração e jejum de madrugada para Deus lhe revelar. Deus não vai lhe revelar nada se você não estudar a palavra. Viu? Você tem que estudar a palavra. E os irmãos e irmãs que muitos não sabem, não têm eloquência, não sabem ler, não teve estudo, mas quando você dá ouvido, o próprio Espírito Santo de Deus faz com que você leia. Porque eu tive discipulados lá na escola bíblica, eu tive alunos que eles nunca foram numa escola e o Espírito de Deus fez com que eles começassem a ler Bíblia. Você está entendendo? Porque muitos se interessavam para poder aprender. E nunca foi numa escola e sabe ler a Bíblia. Vocês acham, quando você vê essas crianças de 2, 3 anos, hein, fazendo aquelas contas de matemática nos programas, que o menino é diabo, aquilo não é diabo não, ali é dom de Deus. Hein? Vocês já viram relatos de gente que dorme e acorda falando todos os idiomas do mundo? É diabo, não é dom de Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa nunca teve a oportunidade de ir numa escola e Deus quer fazer dele um missionário, uma missionária para levar nas nações. E muitas vezes não tem condições, e a pessoa dorme. Eu tenho um conhecimento de um irmão que foi assim. Ele dormiu, quando ele acordou falando inglês, francês, alemão, falando todas as línguas que nenhum médico, nenhum historiador descobriu quem foi que ensinou esse homem. Ele disse que nunca foi na escola. Você sabe o que é isso? É o poder de Deus. Mas tudo isso porque a pessoa se interessa. E Deus sabia e sabe que um momento dele, ele numa idade daquela de já coroa, não tinha condição de ir para uma escola para aprender aqueles idiomas todos. Mas, no entanto, ele sempre se interessou e Deus sabia e sabe que o desejo dele era ler, para poder ler a Bíblia. E aí é assim que Deus faz, não é assim não. Pessoas que têm condições de estudar, pode ir para um colégio para poder aprender a ler, a escrever. Tem uma mulher, bote aí, minha filha, eu não sei fazer a letra não, mas bote aí. Eu tinha pessoas no discipulado que tinha 60 anos de idade, sabe o que era que eu fazia? Tirava um dia na semana, à tarde, tinha uma galeria em cima, tem... E eu comecei a alfabetizar essas irmãs. Irmãs, 3 horas, vocês querem aprender o alfabeto? E comecei a comprar cartilha. E as irmãs nem terminaram, não conseguiam nem escrever o nome todo, já estava lendo a Bíblia. Porque é o poder de Deus. Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? Então, com Deus é assim, amados. Então, eu trabalhei com discipulado, eu nunca falei aqui em nenhum vídeo que não é para se batizar. Agora, o batismo não salva, porque você é salvo pela graça.
é dom de Deus. Então, quando Deus falou, Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não é água de batismo. Agora sim, meu amado. E outra coisa, eu não peguei passagem de ladrão da cruz para dizer que não é para se batizar, não. Quem está falando isso é mentiroso. Eu nunca disse isso, eu disse simplesmente que o batismo não salva e eu provo na Bíblia, como eu já li. Salvação é um favor imerecido, não vem de mim nem de você, não é de obras. Agora sim, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está numa congregação, você não vai se batizar por quê? Por que você não vai se batizar se nada lhe impede? Nada lhe impede de você se batizar. Você se batiza sim. Porque no momento que você vai se batizar, é uma confissão que você está fazendo ali. Eu pergunto para você, o batismo salva, né? E por que tem as pessoas que se batizam e desviam, vai para o mundo? Por que as pessoas que se batizam, elas vão para o mundo? Hein? Sabe por que eu digo você? Porque nós temos que viver uma vida de renúncia. Eu vou ler outra passagem aqui para você entender. O que é que acontece, meu amigo? Você tem que ler, você quer viver na graça, você quer entender o que é a graça de Cristo, vai ler o livro de Romanos. Pegue o livro de Romanos e leia. Olha o que é que diz em Romanos 3. Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Tá vendo? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aí vem aqui para o 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Tá vendo? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Nós, a velha criatura, ela tem que ser ali, ó, na cruz. Você tem que morrer pro pecado ali na cruz. Porque de nada me adianta, meu filho, você tá na igreja, você descer as águas e você não crê no verdadeiro sacrifício do Deus vivo, porque muita gente está na igreja, está descendo as águas e não tem novidade de vida. Quantas pessoas estão descendo as águas e não nasceu de novo? Quantas pessoas você tira pelas essas igrejas grandonas aí que pode chegar lá, você quer se batizar, chega na igreja fumando, você tá vendo a água, eu creio, eu quero me batizar, tomou banho. Eu quero me batizar, tomou banho, tá fumando, tá adulterando, tá bebendo, entendeu? Tá fazendo tudo que é coisa ruim, se prostituindo, mas desceu as águas, mas na verdade não foi sepultado com Cristo na cruz. Entendeu, meu amado? Você aí que aceitou Jesus como seu Salvador e não é batizado, é para você se batizar sim. Você não tem uma escola bíblica, você procure ler, procure uma igreja onde tem a palavra, onde tem a escola bíblica, que ensine a verdade para você. Aí sim, você vai e desce as águas, porque é um compromisso que você é uma junção de coisas. Hein? Aí muitos pega aqui, aquele que crê e foi batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O que é que vem antes? Aquele que crê e for batizado é um conjunto de coisas. Porque você não pode crer se você crê que Jesus morreu para te salvar. Então por que você não quer se batizar? Hein? Mas isso não está dizendo que se você não se batizar, você não está salvo. Olha, meu amigo, você que está pregando isso, quem está pregando heresia é você. Viu? Porque Jesus, ele não deixou nada para fazer na cruz, não. Por fazer. Tudo Jesus fez na cruz. Entendeu? O ladrão da cruz, quando a gente fala aqui, foi um momento em que ele não teve a oportunidade. E outra coisa que eu vou dizer. O irmão Francisco Evangelista, porque eu não sou de dar indireta, não, eu falo. O irmão lê a Bíblia, irmão. O irmão medite na palavra, irmão. O irmão falou no vídeo, eu assisti o vídeo. O irmão falou que Barrabás estava do lado da cruz. Irmão, não foi Barrabás não, irmão. Barrabás estava preso. O irmão não sabe que naquela hora disse, essa senhora que deve estar entrando em contato com o senhor para falar de mim, entendeu? Que botou seu vídeo na comunidade dela, que disse que eu fico pregando contra o batismo, essa herege. Ela está na mão de Deus. E o irmão abre o olho, viu, irmão? Porque se o irmão é homem de Deus, não deixa essas mulheres ficar cirandando o irmão. Não, vigie. O senhor vigie.
Hein? O senhor gosta de exortar as pessoas duramente, mas eu estou dizendo para o senhor Francisco Evangelista. Eu respeito o irmão, sim, como homem de Deus. Teve aqueles problemas lá que o senhor falou, aquelas coisas eu também falei, mas nós somos servos de Deus. Então, eu estou dizendo, o senhor gosta de exortar, mas o senhor recebe essa exortação, o senhor vigie. Vigie com essas pessoas que ficam botando seus vídeos na comunidade. Vigie que o senhor, se é um homem de Deus, o senhor tem que pegar a visão para isso. O senhor falou no vídeo aí sobre o Grayson. O senhor falou em outro vídeo que o Grayson era um homem de Deus, que o senhor poderia trazer Grayson para botar dentro da sua casa, e agora o senhor já está vendo quem é o Grayson? Hein? Que o senhor quer que ele se pronuncie? Cadê sua visão espiritual, irmão? Que Deus não lhe mostrou? Cadê quando o senhor ora, jejua tanto? Cadê que Deus não mostrou ao senhor quem é Grayson, irmão? Eu não tenho nada, irmão Francisco, contra o senhor, não. Aliás, eu não sei se o senhor assiste meus vídeos, eu falo bem do senhor. Eu fiz um vídeo pregando aqui sobre a tal da pastora aí que anda com roupa curta. Eu falei aí em uns vídeos aí também que o único que aqui, apesar de que o senhor prega muitas coisas aí, que fala sobre esses negócios é o senhor. Mas esse canal nenhum refuta essas mulheres que andam seminua aí. O senhor sempre fala. Então também o senhor procure vigiar. O senhor não vá pela conversa de ninguém, que o senhor nunca viu um vídeo meu eu dizendo aqui que eu não creio no batismo. Meu irmão, me batizei. Entendeu? Essa senhora que fica fazendo isso aí, hein? Ela tem que tomar vergonha, sabe por quê? Porque ela fala tanto, mas olha a roupa dela, o espírito da lascívia é na vida dela aí, ó. Com a roupa tudo colada nos vídeos, desenhando o corpo, hein? E quando acaba eu que persigo as pessoas, eu tô aqui, eu não tenho, meu canal não é pra dar indireta não, meu. Se eu quiser falar, eu falo e falo o nome da pessoa. Então o senhor falou no vídeo para os seus seguidores aí que Barrabás estava do lado da cruz. Barrabás não estava não, Barrabás estava preso. Mandaram ele, né, soltar ele. Hein? Mandaram porque Barrabás foi assim, era para ele ser crucificado, que a gente já sabe que quem tinha que ser crucificado era Cristo, porque Jesus ele se deu, ninguém matou ele não. O povo prega dizendo que mataram Jesus, ele se entregou por nós. Entendeu? A Bíblia diz que ele se entregou. Não teve nada de Jesus, ninguém matou Jesus, não, que ele não foi ali à força, não. Quando ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, ele não estava pedindo, como eu já vi pregação aí, ele não estava pedindo para não passar pela cruz, não. Ele estava sofrendo ali, mas ele sabia que ele ia até o fim por amor a mim e a vocês aí. Vocês entenderam? Então, crucifica Jesus e solta Barrabás. Quem estava no lado da cruz foram os dois ladrões. Que um, desce daí, o Senhor não é filho de Deus, desce daí, salva nós e a nós mesmo. E o outro, lembre-te de mim quando entrarem no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deu tempo para ele se batizar? Não deu. Mas ali, se ele tivesse a oportunidade, é claro que ele ia descer as águas, como desceu o eunuco, como desceu o próprio Cristo, quando desceu os outros, quando João Batista, raça de víbora e tal, eles iam e se batizavam. Eu nunca preguei aqui contra o batismo, isso é mentira dessa herege aí. Sabe por que eu falei isso aí? Porque ela ficou na live do irmão Eric o tempo todo falando sobre que o batismo salvava, é mentira, ela está desfazendo da obra redentora de Cristo na cruz. Viu? Aí eu faço uma pergunta para vocês que estão aí, gente. Tem uma irmã, por exemplo, quantas mulheres de Deus estão dentro da igreja que são casadas há 20, 30 anos, ou há 5 ou há 6, uma irmã, um casal que não são casados. Presta atenção, olha o que eu vou dizer para você aí, você que acha que isso aí é certo, que o batismo salva. Hein? Você que tem seu marido, você que tem sua esposa, que são casados, ou que não são casados, são juntos. Aí o que é que acontece? Você veio, se converteu a Cristo, aceitou Jesus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, todo o seu coração. E a igreja onde você congrega com os costumes, porque é costume, porque o próprio presidente das Assembleias de Deus me falou em Salvador que isso aí é costume, mas é uma ordenança da congregação, você tem que respeitar. Porque se você está congregando em uma igreja que não pode usar isso, não é permitido aquilo, se você faz, você está pecando, porque você está em desobediência com sua congregação. Mas dizer que é pecado certos tipos de coisa, não venha dizer não. Porque tem que mostrar dentro da palavra. Agora, rebeldia é outra coisa. Eu estou numa igreja que não é permitido usar calça e eu vou usar calça, eu estou pecando sim, porque eu estou em desobediência, hein?
Eu estou desobediente. Não é certo você fazer. Não erreis, como Paulo disse. Não erreis. Então, se você está num lugar que você sabe que o costume é aquele, você está andando como de qualquer maneira, você está errando. E Deus não se agrada. Então, eu digo isso aqui para você. Você que tem seu cônjuge, que não é crente, você aceitou Jesus depois. Você tinha seu companheiro aí, não era casado ou casada, e vice-versa, ou vice-versa, melhor dizendo, e pronto, você não quer mais viver no mundo. Mas vocês não são casados, né? Mas você decidiu tomar sua decisão de servir a Cristo, de não querer mais nada com o mundo. Você vai fazer o que? Você vai mandar seu marido embora, né? Você vai mandar sua mulher embora para poder você descer as águas porque você quer ser salvo. É isso? É errado. Hein? Aí eu te pergunto, aqueles casais, quantas pessoas tem dentro das igrejas, hein? Mulheres de Deus que vão ali, estão ali com a vida no altar diante de Deus, mas elas têm um marido que não é crente, e além de não ser crente, ela não é casada com ele. Ela está impedida de tomar ceia, ela está impedida de batizar por causa de um papel no casamento. Aí Jesus arrebata a igreja, essas irmãs vai ficar, né? Porque ela não se batizou. Esses irmãos que têm essas esposas que não são crentes, eles vão ficar, né? Eles creram no sacrifício do Filho de Deus vivo na cruz, se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua alma para Cristo e não vai ser salvo porque simplesmente não desceram as águas, não se batizou. Traduzindo, o que salva a alma da pessoa, então não foi o sangue do cordeiro, é o batismo. Está errado, você está ensinando errado. Agora sim, eu tenho meu esposo, hein? Ele e eu, não tem, todos os dois crentes, todos os dois foi para a igreja, todos os dois aceitou Jesus, confessou Jesus como Salvador, todos os dois foram para a escola dominical e fica, o pastor, ô irmã, vai descer as águas quando? Ah, irmão, eu eu vou esperar mais, irmã vai descer as águas, não tem nada que impeça eu e ele descer as águas, então tá errado. Entendeu? Porque é um conjunto de coisas. Então, se eu não quero aquele compromisso de descer as águas, porque eu também não tive a fé no sacrifício de Cristo na cruz. Você está entendendo? Aí sabe qual é o risco que eu corro de Jesus voltar e ficar? Não é porque eu não me batizei. É justamente porque se eu não me batizei, porque eu não estou crendo no sacrifício que ele fez na cruz. Porque quem crê no sacrifício que ele fez na cruz e não tem nada que impeça ele descer as águas, ele não desce por quê? Se ele não desce, porque ele não está crendo. Agora, se eu tenho aquela convicção de que Jesus morreu para me salvar, eu não tenho nada que me impeça, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou descer as águas sim, hein? Para dar testemunho em público que eu, hoje, sou uma nova criatura. Não porque eu morri ali no batismo, mas eu fui crucificado com Cristo. Hein? Jesus, o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas esse Cristo vive em mim foi porque ele desceu as águas? Não, foi por causa da cruz. Então é isso que vocês têm que entender. E em vídeo nenhum aqui eu disse que o crente não deve se batizar, é menos verdade sua. Você que está falando emprestou a boca para o diabo, entendeu? Entendeu? Não estou falando aqui do Francisco Evangelista, porque ele foi pelo que alguém está falando. Ele nem no meu nome citou, mas eu sei que ele falou comigo. No finzinho do vídeo ele falou comigo, minha irmã, não tome para você. Eu tomei para mim, meu irmão, não foi por causa do Senhor, porque eu sei que tem uma criatura aí que só vive falando isso. E vive dizendo que eu persigo ela, eu não persigo ninguém. Eu não tenho inimigo. O meu inimigo é o mesmo inimigo de Deus. Entendeu? Então, assim, tem que se pregar a palavra como ela é. E essa questão, Barrabás não estava na cruz. Hein? Barrabás não estava na cruz. Quem estava na cruz foi os dois ladrões. Barrabás também não era flor que se cheire, né? Mas solta Barrabás e crucifica Jesus. Porque ali naquela festa tinha que soltar um preso. Entendeu? Era por lei soltar um preso, você sabia? Então o que foi que fizeram? Mandaram soltar Barrabás e crucificar Jesus. Entendeu? Barrabás periculoso, pediram para soltar ele e Jesus pagar a pena.
Mas Jesus se entregou, ninguém matou ele não. Então, gente, é esse vídeo que eu deixo para você. Você que tem sua congregação, não tem nada que lhe impeça você descer as águas. Aceitou Jesus como seu Salvador, aprenda primeiro, para depois você descer as águas, aprenda o que é o batismo. Entendeu, meu amado? E outra, você, minha irmã, meu irmão, que está na igreja, seu cônjuge não é crente, não se separe não. Viu? Não se separe não, porque se Jesus voltar, você só pode se separar, a gente já sabe os motivos quais são, mas maltratos, essas coisas aí. Mas se você tem seu marido, minha irmã, ele não é cristão, você está na presença de Deus, não está batizada, os homens não lhe dão ceia, você não está fazendo um cargo por causa de um batismo, não se entristeça, sabe por quê? Porque você foi salva pela graça, é um favor imerecido. Se você creu que Jesus se entregou por você, ele fez lá na cruz, para te salvar, você é salva sim. E se ele arrebatar a igreja hoje, você vai, em nome de Jesus, porque não é a água que vai te salvar, porque quando a Bíblia fala, que fala sobre a água, aquele que não nascer da água e do Espírito, Jesus está falando da palavra, que é ele próprio, tem que nascer dele. Entendeu, minha querida, meu querido? Tire essa culpa de você, porque eu conheço muitos irmãos e irmãs que vivem dentro da igreja, orando, jejuando, triste, entristecido para Jesus salvar o cônjuge, porque não desceu as águas e pensam que não está salvo. Você está salvo sim, meu amigo. É só você crer no sacrifício do Filho de Deus. Creia assim, viu? Porque a própria palavra, não é Cátia que está falando, é a própria palavra que diz. E outra coisa, agora sim, se você tem o seu cônjuge, tá todos dois indo para a igreja e não quer saber de casar, tá errado. Você está em pecado, aí sim. Mas se você tem seu cônjuge que você não é casada e está impossibilitada, o homem está lhe negando ceia, o homem está lhe negando o batismo por causa disso, ó, ele está errado, e eu mostro dentro da palavra. Então pergunte para o seu pastor, porque por muito menos do que isso aqui que eu mostro para vocês, o povo fica pedindo Pix, hein? Se eu fosse uma pessoa mau caráter, eu ia cobrar. Se eu fosse mau caráter, eu ia cobrar para poder mostrar para vocês o que é que a Bíblia diz dentro da palavra. Mas Jesus, ele me ensinou, de graça dê, de graça receber, de graça você dê. E eu nunca vou lhe cobrar um centavo pela palavra de Deus. Ai de mim que fizer isso. Vocês entenderam, meus amigos, meus irmãos? Hein? É assim que funciona a palavra de Deus, viu? Porque chegar aqui para dizer, o livro de não sei o que fala, não sei o que fala, não sei o que fala, não sei o que fala. E sabe o que é que acontece? As pessoas ficam no vídeo, hein? Amém, 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 não lê Bíblia. Como o Gleison que falou aí que o crente vai passar pelo juízo final e os inscritos incautos, tá tudo lá, amém, amém, amém. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, chegava para ele próprio e dizia, não, meu irmão, tá errado isso aí. Crente passa pelo tribunal de Cristo. Crente não passa pelo juízo final. E quando uma foi dizer a ele isso, a verdade, ele chamou de filha das trevas. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a pessoa está levando a verdade, mesmo sendo escrita, irmã, você está errado. Se alguém chegar para mim, irmã Kátia, está errado isso aí. Desde quando não seja para me ofender, ó irmã, leia tal, 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 pronto. Hein? Foi igual como um botou botou aí no vídeo sobre o Natal. Hein? Não assiste o vídeo, veio dizer que eu estava induzindo o povo a comer as coisas de Natal. Meu filho, eu falei, a Bíblia diz, hein, que você tem que fazer de tudo, comer de tudo, beber de tudo e reter o que é bom. É isso que a Bíblia diz. Agora, se a sua consciência não lhe permite comer um pedaço de bolo, seja Natal, seja São João, não coma. Não coma. Agora, a minha consciência não me condena, porque eu não vou estar comemorando Natal nenhum. Simplesmente eu fiz um bolo para tomar café com meu marido. E minha consciência não me condena. Agora, se eu sei que tem um irmão fraco, hein, e ele chegar na minha casa e ver, entendeu? Eu não vou oferecer a ele, porque ele é fraco. Ele vai achar que eu estou comemorando a festa. Porque, e se eu oferecer, eu estou pecando contra o meu Deus, porque eu estou fazendo meu irmão tropeçar. E isso aí eu já falei no outro vídeo. Então, meus amados, fiquem com Deus. Meu irmão, tire a culpa de cima de você. Lê o livro de Romanos, lê o Evangelho, ó de fininho, ó, primeiro Mateus, tal e tal, tal, que você vai se libertar do jugo da servidão. Viu? Então, lê a graça, lê o livro de Romanos, que você vai entender o que é a graça de Deus. Entendeu?
Você vai entender o que é a graça de Deus e o que Jesus fez para te salvar. Então, se você, minha amada, tire essa culpa. Seu marido não é crente, desde quando ele te trate bem, não lhe despreze, não lhe maltrate, que isso aí já é outros 500. Mas se é um homem que lhe respeita, a honra, mas simplesmente ele não quer ir para a igreja. Você vai continuar orando, hein? E não carregue a culpa em você, porque você não se batizou. Jesus pode voltar, eu fico. Não, você é salva pelo sangue do Cordeiro. A salvação é dom de Deus. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.